encontrar padrões, capacidade de fazer diagnósticos, análise de riscos, decisões. São diversas as características encontradas em médicos que também são encontradas em empreendedores. Por isso, nesse vídeo, trouxemos algumas das características empreendedoras mais encontradas em médicos. Meu nome é Guilherme Ramos e seja muito bem-vindo aos Pediatras Notáveis. Antes de entendermos por que um médico possui características muito semelhantes à de um empreendedor, vamos primeiro entender a definição do que é um empreendedor. Segundo o Sebrae, ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através de congruências entre criatividade e imaginação. Tomando como base essa definição, é comum as pessoas pensarem que o empreendedorismo está ligado apenas à criação de novos negócios e que o médico empreendedor é aquele profissional que somente enxerga oportunidades de ganhar mais em seu consultório. Só que esse é um pensamento que não condiz com a verdade. Se analisarmos o dia a dia de um médico, nós percebemos que existem certas características que estão presentes em qualquer outro empreendedor de outras áreas, como por exemplo, as habilidades de se tomar decisões de forma assertiva, com base em informações levantadas e assim assumir riscos. Então, a habilidade de encontrar padrões, capacidade de fazer diagnósticos, análise de riscos e tomadas de decisões seguidas de ações são características que são encontradas em todos os médicos, que também são essenciais para um empreendedor. Nós vamos apresentar aqui 6 dessas características. Então veja se você se identifica como um empreendedor através de algumas dessas características, ok? Então vamos lá. Primeira característica: análise de riscos versus benefícios. Uma das principais análises que um profissional da saúde deve realizar a cada atendimento é a análise de risco, com foco no benefício. É preciso verificar o risco que uma ação poderá trazer e, com isso, mensurar os benefícios. Essa capacidade de tomada de decisão é uma característica encontrada em médicos que também faz parte da vida de empreendedores, uma vez que a cada nova ação em seu negócio, o empreendedor precisa também analisar o custo-benefício de cada ação. Segunda característica: aprender com a experiência. Quando falamos em aprendizado, uma das maneiras de se adquirir um conhecimento é aprendendo com os nossos próprios erros e também com os erros de outras pessoas, ou seja, com a experiência de uma outra pessoa. Por exemplo, quantas vezes você, doutor, já não estudou um caso ou simplesmente leu sobre a experiência de algum outro pediatra para assim adquirir mais experiência sobre um determinado assunto? A capacidade em aprender com os próprios erros e com os erros de outros, com a experiência de outras pessoas, é uma característica que leva o médico a ser um profissional notável, assim como um empreendedor, que ele também busca estudar a trajetória de outros profissionais, para assim trazer para si aquilo que deu certo e descartar aquilo que deu errado. Terceira característica: pesquisar e estudar. Assim como citei no item anterior, onde a experiência própria pode ser alcançada com a análise da experiência de outros profissionais, um ótimo empreendedor busca sempre pesquisar e estudar cases de sucesso e teorias, além de procurar sempre por novidades na área. Essa regra também se aplica aos médicos, onde o estudo não se limita apenas à faculdade. É preciso estar sempre se atualizando e aumentando também o leque de conhecimento, para que seu atendimento seja cada vez melhor. Quarta característica: reconhecimento de padrões. Existe uma frase no mundo do marketing que diz: elimine o que não funciona e multiplique o que funciona. Essa é uma regra que também pode e deve ser aplicada em diversos negócios.
Poder identificar pontos positivos ou negativos com base em feitos faz com que as tomadas de decisões gerem resultados melhores. E como boa parte do trabalho de um médico envolve a tomada de decisão, analisar e reconhecer padrões de sucesso é essencial para uma boa tomada de decisão. Quinta característica: incertezas. Apesar de se basear na experiência e no reconhecimento de padrões ser algo eficaz, nem sempre podemos contar com isso. Muitas vezes, para o empreendedor, as informações possuídas não são suficientes para uma tomada de decisão assertiva. Isso vale também em momentos de atendimento ao paciente. Em diversos momentos, informações essenciais para o diagnóstico podem ser omitidas ou até mesmo esquecidas pelo paciente, fazendo com que o médico tenha que lidar com incertezas em suas decisões. Assim como um empreendedor que, em certos momentos, também é forçado a tomar decisões apenas com as informações que ele possui em mãos. Sexta característica: momento de agir. Após tomar uma decisão, chega o momento de agir. Então, depois de passar pelas fases de levantamento de informações e análise, um empreendedor deve colocar em prática sua decisão para que o seu negócio possa evoluir. Pensando pelo lado médico, essa ação se iguala. Todos são condicionados a tomarem decisões e agirem o mais rápido possível para melhorar ou resolver o problema do paciente. Então, em certas situações, a velocidade em agir pode ser algo decisivo na vida de um médico, assim como na vida de um empreendedor. Mas então, doutor, se identificou com algumas dessas características? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você tenha se identificado com essas notáveis características. Um forte abraço e até a próxima!